nos afeiçoado uma à outra sempre que ela visitava suas amigas. Mas nunca aconteceu. Mal sei como isso aconteceu, talvez um pouco, da maldade da minha parte, que tinha tendência a sentir repulsa por uma garota tão idolatrada e tão elogiada como ela sempre foi, por sua tia e avó, e todo o círculo delas. E então, sua reserva eu nunca consegui me apegar a alguém tão completamente reservado. É uma qualidade realmente repulsiva, de fato, disse ele. Muitas vezes é muito conveniente, sem dúvida, mas nunca agradável. Há segurança na reserva, mas não há atração. Não se pode amar uma pessoa reservada, não até que a reserva cesse em relação a si mesmo, e então a atração pode ser maior. Mas eu devo estar mais necessitado de um amigo, ou de um companheiro agradável, do que já estive, para me dar ao trabalho de conquistar a reserva de alguém para conseguir um. A intimidade entre a senhorita Fairfax e eu está fora de questão. Não tenho razão para pensar mal dela nem um pouco, exceto que tal cautela extrema e perpétua nas palavras e nos modos, tal medo de dar uma ideia clara sobre qualquer pessoa, tende a sugerir suspeitas de que há algo a esconder. Ele concordava perfeitamente com ela, e depois de caminhar juntos por tanto tempo, e pensar de maneira tão semelhante, Emma se sentiu tão familiarizada com ele, que mal podia acreditar que aquele fosse apenas o segundo encontro deles. Ele não era exatamente o que ela esperava, menos do homem do mundo em algumas de suas opiniões, menos da criança mimada da fortuna, portanto melhor do que ela havia imaginado. Suas ideias pareciam mais moderadas, seus sentimentos mais calorosos. Ela ficou particularmente impressionada com sua maneira de considerar a casa do Sr. Elton, que, assim como a igreja, ele iria ver por conta própria, e não se juntaria a eles para encontrar tantas falhas. Não. Ele não podia acreditar que fosse uma casa ruim, não uma casa pela qual um homem fosse digno de pena por possuir. Se fosse para ser compartilhada com a mulher que ele amava, ele não poderia considerar nenhum homem digno de pena por ter aquela casa. Deve haver espaço de sobra nela para todo o conforto real. O homem deve ser um tolo se quisesse mais. A senhora Weston riu e disse que ele não sabia do que estava falando. Acostumado apenas com uma grande casa, e sem nunca pensar em quantas vantagens e comodidades estavam ligadas ao seu tamanho, ele não poderia ser um juiz das privações inevitavelmente pertencentes a uma casa pequena. Mas Emma, em seu próprio pensamento, determinou que ele sabia sim do que estava falando, e que demonstrava uma inclinação muito agradável para se estabelecer cedo na vida e casar por motivos dignos. Ele talvez não estivesse ciente das investidas contra a paz doméstica que poderiam ser causadas pela falta do quarto de uma governanta ou de uma dispensa ruim do mordomo, mas, sem dúvida, ele sentia perfeitamente que Scombe não poderia fazê-lo feliz, e que, sempre que estivesse apegado a alguém, ele cederia de bom grado parte de sua riqueza para ter permissão de um estabelecimento prematuro. Capítulo 7. A opinião muito boa que Emma tinha de Frank Churchill foi um pouco abalada no dia seguinte, ao saber que ele havia ido para Londres apenas para cortar o cabelo. Um capricho repentino parecia tê-lo atingido no café da manhã, e ele havia mandado buscar uma carruagem e partiu, com a intenção de voltar para o jantar, mas sem outro propósito mais importante aparente além de cortar o cabelo. Certamente não havia mal algum em ele viajar 16 milhas 2 vezes por uma tarefa dessas, mas havia um ar de vaidade, e absurdo nisso que ela não podia aprovar. Não combinava com a racionalidade de planejamento, a moderação nos gastos, ou mesmo o calor altruísta de coração, que ela acreditava ter discernido nele ontem. Vaidade, extravagância, amor por mudanças, inquietação de temperamento, que precisava estar fazendo algo, bom ou ruim, descuido quanto ao prazer de seu pai e da senhora Weston, indiferença quanto à aparência de sua conduta em geral. Ele passou a estar sujeito a todas essas acusações. Seu pai apenas o chamou de presunçoso, e achou a história muito boa, mas que a senhora Weston não gostou, era claro o suficiente, pelo fato de ela ignorar o assunto o mais rápido possível, e não fazer outro comentário além de que todos os jovens teriam seus pequenos caprichos. Com a exceção dessa pequena mancha, Emma descobriu que a visita dele até então havia dado à sua amiga apenas boas impressões sobre ele. A senhora Weston estava muito pronta a dizer quão atencioso e agradável um companheiro ele se tornava quanto ela via para gostar em sua disposição de modo geral. Ele parecia ter um temperamento muito aberto, certamente um temperamento muito alegre e vivo. Ela não podia observar nada de errado em suas ideias. Muitas coisas claramente certas. Ele falava de seu tio com grande apreço. Gostava de falar sobre ele e dizia que ele seria o melhor homem do mundo se fosse deixado a si mesmo. E embora não estivesse particularmente apegado à tia, ele reconhecia sua bondade com gratidão e parecia sempre querer falar dela com respeito. Tudo isso era muito promissor, e não fosse por um gosto tão infeliz de cortar o cabelo, nada indicava que ele fosse indigno da honra distinta que sua imaginação lhe havia concedido, a honra,
senão de estar realmente apaixonado por ela, de estar pelo menos muito próximo disso, salvo apenas pela própria indiferença dela, pois ainda permanece a sua resolução de nunca se casar à honra. Enfim, de ser escolhido por ela por todos os conhecidos em comum. Sr. Weston, por sua vez, acrescentou uma virtude à avaliação que devia ter algum peso. Ele a fez entender que Frank a admirava imensamente e achava-a muito bonita e muito encantadora, e com tanto a seu favor, ela percebeu que não deveria julgá-lo severamente. Como a Sra. Weston observou, todos os jovens têm seus pequenos caprichos. Havia uma pessoa entre seus novos conhecidos em Surrey que não era tão benevolente. Em geral, ele era julgado, em todas as paróquias de Donwell e Gbury, com grande candura. Concessões generosas eram feitas para os pequenos excessos de um jovem tão bonito, alguém que sorria tão frequentemente e se curvava tão bem, mas havia um espírito entre eles que não podia ser amolecido, pelo seu poder de censura, por curvaturas ou sorrisos. O Sr. Knightley. A situação foi contada a ele em Hartfield por um momento. Ele ficou em silêncio, mas Emma quase imediatamente ouviu dizer a si mesmo, sobre um jornal que segurava nas mãos, exatamente o rapaz trivial e bobo que eu pensei que ele fosse. Ela estava quase inclinada a se ressentir, mas um instante de observação a convenceu de que aquilo realmente fora dito apenas para aliviar seus próprios sentimentos, e não com a intenção de provocar. Por isso, ela deixou passar. Embora em um caso os portadores de mais notícias, a visita do Sr. e da Sra. Weston esta manhã tenha sido, sob outro aspecto, particularmente oportuna. Algo aconteceu enquanto eles estavam em Hartfield, que fez Emma querer o conselho deles, e, o que foi ainda mais sortudo, ela queria exatamente o conselho que eles deram. Este foi ocorrido: os Colles estavam estabelecidos havia alguns anos em Gbury, e eram pessoas muito boas, amigáveis, liberais e sem pretensão, mas, por outro lado, tinham origem humilde, eram comerciantes e apenas moderadamente distintos. Quando chegaram ao país, viviam de acordo com sua renda, de maneira tranquila, mantendo pouco contato social, e esse pouco de forma econômica, mas nos últimos 1 ou 2 anos, haviam obtido um aumento considerável de recursos. O imóvel na cidade havia rendido maiores lucros, e a sorte, de forma geral, sorriu para eles. Com sua riqueza, aumentaram suas ambições, a falta de uma casa maior, o desejo de mais companhia. Eles aumentaram sua casa, o número de seus criados, suas despesas de todo tipo, e a essa altura, eram, em fortuna e estilo de vida, segundos apenas à família de Hartfield. O amor deles pela sociedade, e sua nova sala de jantar, preparavam todos para eles receberem convidados para o jantar, e algumas festas, principalmente entre os homens solteiros, já haviam acontecido. As famílias regulares e mais respeitáveis, Emma mal podia supor que eles se atreveriam a convidar nem Donwell, nem Hartfield, nem os Randalls. Nada tentaria aí, se eles o fizessem, e ela lamentava que os hábitos conhecidos de seu pai tornassem sua recusa menos significativa do que ela gostaria. Os Colles eram muito respeitáveis ao seu modo, mas deveriam ser ensinados de que não lhes cabia definir os termos em que as famílias superiores os visitariam. Esta lição, ela temia muito, só receberiam dela própria. Tinha pouca esperança do Sr. Knightley, nenhuma do Sr. Weston, mas ela já havia decidido como lidar com essa presunção muitas semanas antes de ela aparecer, de modo que, quando a ofensa finalmente veio, a encontrou muito diferente. Donwell e Randalls tinham recebido seus convites, e nenhum havia sido enviado para seu pai ou para ela, e a explicação da Sra. Weston: suponho que eles não se atreveriam com você, sabem que você não janta fora, não era totalmente suficiente. Ela sentiu que gostaria de ter tido o poder de recusar, e depois, à medida que a ideia da festa que se realizaria ali, composta exatamente por aqueles cuja companhia lhe era mais cara, surgia repetidamente, ela não sabia se não poderia ter sido tentada a aceitar. A Henrietta estaria lá à noite, assim como os Bates. Eles haviam falado sobre isso enquanto caminhavam por Igbury no dia anterior, e Frank Churchill havia lamentado com grande fervor a ausência dela. Não poderia a noite terminar em um baile. Tinha sido uma de suas questões. A mera possibilidade disso atuava como uma irritação adicional em seu ânimo, e ser deixada na solidão de sua grandeza, mesmo supondo que a omissão fosse intencional como um elogio, era um conforto muito pequeno. Capítulo 6. Na manhã seguinte, trouxe novamente o Sr. Frank Churchill. Ele veio com a Sra. Weston, para quem e para Igbury parecia demonstrar grande cordialidade. Pelo que parecia, ele tinha estado sentado com ela, de maneira bastante agradável, em casa, até a sua hora usual de exercício, e ao ser solicitado a escolher o passeio, imediatamente decidiu por Igbury. Ele não duvidava que houvesse caminhos muito agradáveis em todas as direções, mas, se dependesse dele, escolheria sempre o mesmo. Igbury, aquele Igbury arejado, alegre e com aparência feliz,
seria sempre sua atração constante. Igbury, com a Sra. Weston, significava Hatfield, e ela confiava que ele interpretaria da mesma forma. Caminharam para lá diretamente. Emma mal os esperava, pois o Sr. Weston, que havia passado apenas por meio minuto para ouvir que seu filho era muito bonito, não sabia nada de seus planos, e foi, portanto, uma surpresa agradável para ela perceber que eles caminhavam juntos em direção à casa, de braços dados. Ela queria vê-lo novamente, e especialmente vê-lo na companhia da Sra. Weston, cujo comportamento em relação a ela faria sua opinião sobre ele depender. Se ele fosse deficiente nesse ponto, nada poderia compensar, mas ao vê-los juntos, ela ficou perfeitamente satisfeita. Não foi apenas em palavras elegantes ou elogios exagerados que ele cumpriu seu dever, nada poderia ser mais apropriado ou agradável do que todo o seu comportamento para com ela, nada poderia indicar de maneira mais agradável seu desejo de considerá-la uma amiga e conquistar seu afeto. E houve tempo suficiente para Emma formar um julgamento razoável, já que a visita deles incluía todo o restante da manhã. Os três passaram juntos por 1 ou 2 horas, primeiro pelos arbustos de Hatfield, e depois, Igbury. Ele se encantou com tudo, admirava Hatfield o suficiente para o ouvido de Mr. Vaudouse, e quando se decidiu por ir mais longe, confessou seu desejo de conhecer a vila inteira, e encontrou motivo de elogio e interesse muito mais frequentemente do que Emma poderia supor. Alguns dos objetos de sua curiosidade manifestavam sentimentos muito amáveis. Ele implorou para ser mostrado a casa onde seu pai havia vivido por tanto tempo, e que havia sido o lar do pai de seu pai. E ao se lembrar de que uma antiga mulher que o havia amamentado ainda estava viva, caminhou em busca de sua casa, de uma ponta a outra da rua, e embora em alguns pontos da busca ou observação não houvesse mérito positivo, mostravam, no conjunto, uma boa vontade em relação a Igbury em geral, o que certamente parecia um mérito para aqueles com quem estava. Emma observou e decidiu que, com sentimentos como os agora mostrados, não se poderia supor de forma justa que ele tivesse se ausentado voluntariamente, que ele não estava atuando ou fazendo uma exibição de promessas insinceras, e que o Sr. Knightley certamente não lhe havia feito justiça. A primeira parada deles foi na Crown Inn, uma hospedaria insignificante, embora fosse a principal do tipo, onde alguns pares de cavalos de serviço eram mantidos, mais para a conveniência da vizinhança do que por qualquer movimento na estrada, e seus companheiros não esperavam ser retidos por algum interesse despertado ali, mas ao passar por ela, contaram a história do grande salão claramente acrescentado. Ele havia sido construído muitos anos antes para ser um salão de baile, e enquanto a vizinhança estava em um período particularmente populoso e pro-dança, era ocasionalmente usado como tal, mas tais dias brilhantes haviam desaparecido há muito tempo, e agora o propósito mais elevado para o qual ele jamais fora necessário era acomodar um clube de vista estabelecido entre os cavalheiros e meia gentilidade do lugar. Ele ficou imediatamente interessado. O caráter do salão o cativou, e em vez de seguir adiante, ele parou por vários minutos nas 2 janelas superiores com vidros que estavam abertas, para olhar para dentro e contemplar suas potencialidades, e lamentar que seu propósito original tivesse terminado. Ele não via defeito no salão, não reconheceria nenhum que eles sugerissem. Não. Era longo o suficiente, largo o suficiente, bonito o suficiente. Caberia exatamente o número para o conforto. Eles deveriam fazer bailes lá pelo menos a cada 15 dias durante o inverno. Porque a senhorita Vaudouse não revivera os velhos e bons tempos do salão, ela, que poderia fazer qualquer coisa em Igbury. A falta de famílias adequadas no local, e a convicção de que ninguém de fora do lugar e de seus arredores imediatos poderia ser tentado a comparecer, foram mencionadas, mas ele não ficou satisfeito. Não conseguia se convencer de que tantas casas bonitas quanto aquelas que via ao seu redor não poderiam fornecer pessoas suficientes para tal reunião. E mesmo quando os detalhes eram fornecidos e as famílias descritas, ele ainda relutava em admitir que o inconveniente de tal mistura seria significativo, ou que haveria a menor dificuldade em todos retornarem ao seu devido lugar na manhã seguinte. Ele argumentava como um jovem muito inclinado a dançar, e Emma ficou bastante surpresa ao ver a constituição dos Weston prevalecer de forma tão decidida contra os hábitos dos Churchills. Ele parecia ter toda a vivacidade e espírito, sentimentos alegres e inclinações sociais de seu pai, e nada do orgulho ou reserve de Enscombe. De orgulho, de fato, talvez houvesse muito pouco. Sua indiferença a uma confusão de posições sociais beirava demais a inelegância de mente. No entanto, ele não podia ser juiz do mal que estava menosprezando. Era apenas um derramamento de espíritos vivos. Finalmente, ele foi convencido a se afastar da frente da Crown, e agora praticamente em frente à casa onde os Bateses estavam hospedados. Emma se lembrou da visita que ele pretendia fazer no dia anterior e lhe perguntou se ele já a havia feito. Sim, sim, ele respondeu,
Eu estava justamente para mencionar isso. Uma visita muito bem-sucedida. Eu vi todas as 3 damas. E fiquei muito agradecido a você pela dica preparatória. Se a tia falante tivesse me pegado completamente de surpresa, teria sido a morte para mim. Como foi? Eu apenas fui levado a fazer uma visita extremamente longa. 10 minutos teriam sido tudo o que era necessário, talvez tudo o que seria adequado, e eu tinha dito ao meu pai que certamente estaria em casa antes dele, mas não havia como escapar. Nenhuma pausa. E para minha completa surpresa, descobri, quando ele, não me encontrando em outro lugar, finalmente me encontrou lá, que eu tinha realmente ficado sentado com elas por quase 3/4 de hora. A boa senhora não me deu a possibilidade de escapar antes. E como você achou que a senhorita Fairfax estava? Doente, muito doente, isto é, se uma jovem senhora pode alguma vez ser considerada doente. Mas a expressão mal se admite, senhora Weston, não é? As damas nunca podem parecer doentes. E, seriamente, a senhorita Fairfax é naturalmente tão pálida, que quase sempre dá aparência de má saúde, uma falta de cor extremamente deplorável. Emma não concordaria com isso e começou uma calorosa defesa da tez de Miss Fairfax. Certamente nunca foi brilhante, mas ela não permitiria que tivesse um tom adoentado em geral, e havia uma suavidade e delicadeza em sua pele que conferiam uma elegância peculiar ao caráter de seu rosto. Ele ouviu com toda a devida deferência, reconheceu que havia ouvido muitas pessoas dizerem o mesmo, mas, ainda assim, devia confessar que, para ele, nada poderia compensar a falta do lindo brilho de saúde. Onde os traços eram indiferentes, uma boa tez lhes conferia beleza, e onde eram bons, o efeito era. Felizmente ele não precisava tentar descrever qual era o efeito. Bem, disse Emma, não há como discordar sobre gosto, pelo menos você a admira, exceto pela sua tez. Ele balançou a cabeça e riu. Não consigo separar a senhorita Fairfax de sua compleição. Você a via com frequência em Weymouth. Estava muitas vezes na mesma sociedade. Nesse momento, eles se aproximavam da loja de Ford, e ele exclamou apressadamente, esta deve ser a mesma loja que todos frequentam todos os dias de suas vidas, como meu pai me informa. Ele mesmo vem a Egbury, diz ele, 6 dias por semana. E sempre tem negócios na loja de Ford. Se não for inconveniente para você, por favor, vamos entrar, para que eu possa me provar pertencente ao lugar, ser um verdadeiro cidadão de Egbury. Preciso comprar algo na loja de Ford. Será como obter minha cidadania? Aposto que vendem luvas. Oh, sim, luvas e tudo mais. Eu realmente admiro seu patriotismo. Você será adorado em Egbury. Você já era muito popular antes de chegar, porque era filho do Sr. Weston, mas desembolse meio guinéu na loja do Ford. E sua popularidade passará a depender de suas próprias virtudes. Eles entraram, e enquanto os pacotes elegantes e bem amarrados de chapéus de feltro masculinos, e o couro York, eram trazidos e exibidos no balcão, ele disse, mas peço desculpas, senhorita Vaudoise, você estava me falando, estava dizendo algo justamente no momento deste meu arroubo de amor à pátria. Não me deixe perder isso. Garanto que o maior alcance de fama pública não compensaria a perda de qualquer felicidade na vida privada. Eu apenas perguntei se você conhecia bem a senhorita Fairfax e seu grupo em Weymouth. E agora que entendo a sua pergunta, devo considerá-la muito injusta. Sempre é direito da senhora decidir sobre o grau de intimidade. A senhorita Fairfax já deve ter dado seu relato. Não me comprometerei alegando mais do que ela queira permitir. Pelas minhas palavras, você responde com tanta discrição quanto ela própria faria. Mas o relato dela sobre tudo deixa tanto a ser imaginado. Ela é tão reservada, tão relutante em fornecer a menor informação sobre qualquer pessoa, que realmente penso que você pode dizer o que quiser sobre seu conhecimento dela. Posso, de fato, então falarei a verdade, e nada me satisfaz tanto. Eu a encontrei frequentemente em Weymouth. Eu conheci os Campbells um pouco na cidade, e em Weymouth estávamos bastante no mesmo círculo. O coronel Campbell é um homem muito agradável, e a senhora Campbell uma mulher amigável e de bom coração. Gosto de todos eles. Você sabe a situação de Miss Fairfax na vida, presumo. O que ela está destinada a ser? Sim, um pouco hesitante. Acredito que sei. Você toca em assuntos delicados, Emma, disse a senhora Weston sorrindo. Lembre-se de que estou aqui. O Sr. Frank Chart mal sabe o que dizer quando você fala sobre a situação de Miss Fairfax na vida. Vou me afastar um pouco. Certamente esqueço de pensá-la, disse Emma, como tendo sido alguma coisa além de minha amiga e minha amiga mais querida. Ele parecia como se entende-se e respeita-se totalmente um sentimento assim. Quando as luvas foram compradas, e eles já haviam saído da loja, você já ouviu a jovem senhora de quem estávamos falando tocar,
disse Frank Churchill. Ouvi-la, repetiu Emma. Você esquece o quanto ela pertence a Egbury. Eu a ouvi todos os anos da nossa vida desde que começamos. Ela toca encantadoramente. Você acha isso? Eu queria a opinião de alguém que realmente pudesse julgar. Ela me parecia tocar bem, isto é, com considerável gosto, mas eu não sei nada sobre o assunto. Eu sou excessivamente apaixonado por música, mas sem a mínima habilidade ou direito de julgar a performance de qualquer pessoa. Eu estava acostumado a ouvir elogios a ela, e lembro-me de uma prova de que se pensava que ela tocava bem, um homem muito musical, e apaixonado por outra mulher, noivo dela prestes a se casar, nunca pediria àquela outra mulher para sentar ao instrumento. Se a dama em questão pudesse sentar-se em seu lugar, parecia nunca gostar de ouvir uma se pudesse ouvir a outra. Isso, pensei, em um homem de talento musical conhecido, era alguma prova. Prova mesmo, disse Emma, muito divertida. O Sr. Dickinson é muito musical. Saberemos mais sobre todos eles, em meia hora, pelo que você nos contar, do que a senhorita Fairfax teria fornecido em meio ano. Sim, o Sr. Dickinson e a senhorita Campbell foram as pessoas, e eu achei isso uma prova muito forte. Certamente muito forte era, para dizer a verdade, muito mais forte do que, se eu fosse a senhorita Campbell, seria de todo agradável para mim. Não poderia desculpar um homem por ter mais música do que amor, mais ouvido do que visão, uma sensibilidade mais aguda para sons delicados do que para os meus sentimentos. Como a senhorita Campbell pareceu gostar disso. Era sua amiga muito próxima, sabe? Que conforto miserável, disse Emma, rindo. A gente preferiria que um estranho fosse favorecido do que um amigo muito querido com um estranho. Isso talvez não se repetisse mais, a miséria de ter um amigo muito querido sempre por perto, para fazer tudo melhor do que se faz por si mesmo. Pobre senhora Dickinson. Bem, fico feliz que ela tenha ido se estabelecer na Irlanda. Você está certa, não foi muito lisonjeiro para a senhorita Campbell, mas ela realmente não parecia se importar. Tanto melhor ou tanto pior, não sei dizer qual, mas seja doçura ou seja estupidez nela, rapidez de amizade, ou lentidão de sentimento, houve uma pessoa, eu acho, que deve ter sentido isso, a própria senhorita Fairfax. Ela deve ter sentido a distinção imprópria e perigosa. Quanto a isso eu não. Não imagine que eu espere de você, ou de qualquer outra pessoa, um relato das sensações da senhorita Fairfax. Acho que ninguém conhece essas sensações, a não ser ela própria. Mas, se ela continuava a tocar sempre que o Sr. Dickinson lhe pedia, pode-se supor o que se escolhe. Havia um entendimento tão perfeito entre todos eles. Ele começou um pouco rapidamente, mas, controlando-se, acrescentou: no entanto, é impossível para mim dizer em que termos realmente estavam como tudo poderia ser nos bastidores. Só posso dizer que externamente havia suavidade. Mas você, que conhece a senhorita Fairfax desde criança, deve ser um juiz melhor de seu caráter e de como ela provavelmente se conduziria em situações críticas do que eu posso ser. Eu a conheço desde que era criança, sem dúvida. Fomos crianças e mulheres juntas, e é natural supor que deveríamos ser íntimas, que deveríamos ter nos afeiçoado uma a outra sempre que ela visitava suas amigas. Mas nunca aconteceu. Mal sei como isso aconteceu, talvez um pouco, da maldade da minha parte, que tinha tendência a sentir repulsa por uma garota tão idolatrada e tão elogiada como ela sempre foi, por sua tia e avó, e todo o círculo delas. E então, sua reserva. Eu nunca consegui me apegar a alguém tão completamente reservado. É uma qualidade realmente repulsiva. De fato, disse ele, muitas vezes é muito conveniente, sem dúvida, mas nunca agradável. Há segurança na reserva, mas nenhum fascínio. Não se pode amar uma pessoa reservada, não até que a reserva cesse em relação a si mesmo, e então a atração pode ser maior. Mas eu devo estar mais necessitado de um amigo, ou de um companheiro agradável, do que já estive, para me dar ao trabalho de conquistar a reserva de alguém para conseguir A intimidade entre a senhorita Fairfax e eu está fora de questão. Não tenho razão para pensar mal dela nem um pouco, exceto que tal cautela extrema e perpétua nas palavras e nos modos, tal medo de dar uma ideia clara sobre qualquer pessoa, tende a sugerir suspeitas de que há algo a esconder. Ele concordava perfeitamente com ela, e depois de caminhar juntos por tanto tempo, e pensar de maneira tão semelhante, Emma se sentiu tão familiarizada com ele, que mal podia acreditar que aquele fosse apenas o segundo encontro deles. Ele não era exatamente o que ela esperava, menos do homem do mundo em algumas de suas opiniões, menos da criança mimada da fortuna, portanto melhor do que ela havia imaginado. Suas ideias pareciam mais moderadas, seus sentimentos mais calorosos. Ela ficou particularmente impressionada com sua maneira de considerar a casa do Sr. Elton, que, assim como a igreja, ele iria ver por conta própria, e não se juntaria a eles para encontrar tantas falhas. Não. Ele não podia acreditar que fosse uma casa ruim,
não uma casa pela qual um homem fosse digno de pena por possuir. Se fosse para ser compartilhada com a mulher que ele amava, ele não poderia considerar nenhum homem digno de pena por ter aquela casa. Deve haver espaço de sobra nela para todo o conforto real. O homem deve ser um tolo se quisesse mais. A senhora Weston riu e disse que ele não sabia do que estava falando. Acostumado apenas com uma grande casa, e sem nunca pensar em quantas vantagens e comodidades estavam ligadas ao seu tamanho, ele não poderia ser um juiz das privações inevitavelmente pertencentes a uma casa pequena. Mas Emma, em seu próprio pensamento, determinou que ele sabia sim do que estava falando, e que demonstrava uma inclinação muito agradável para se estabelecer cedo na vida e casar por motivos dignos. Ele talvez não estivesse ciente das investidas contra a paz doméstica que poderiam ser causadas pela falta do quarto de uma governanta ou de uma despensa ruim do mordomo, mas, sem dúvida, ele sentia perfeitamente que Enscombe não poderia fazê-lo feliz, e que, sempre que estivesse apegado a alguém, ele cederia de bom grado parte de sua riqueza para ter permissão de um estabelecimento prematuro. Capítulo 7. A opinião muito boa que Emma tinha de Frank Churchill foi um pouco abalada no dia seguinte, ao saber que ele havia ido para Londres apenas para cortar o cabelo. Parecia que um capricho súbito o havia tomado durante o café da manhã, e ele havia mandado chamar uma carruagem e partido, com a intenção de voltar para o jantar, mas sem outro propósito mais importante aparente além de cortar o cabelo. Certamente não havia mal algum em ele viajar 16 milhas 2 vezes para cumprir tal tarefa, mas havia um ar de vaidade e absurdo nisso que ela não podia provar. Não combinava com a racionalidade de planejamento, a moderação nos gastos, ou mesmo o calor altruísta de coração, que ela acreditava ter discernido nele ontem. Vaidade, extravagância, amor por mudanças, inquietação de temperamento, que precisava estar fazendo algo, bom ou ruim, descuido quanto ao prazer de seu pai e da senhora Weston, indiferença quanto à aparência de sua conduta em geral. Ele passou a estar sujeito a todas essas acusações. Seu pai apenas o chamou de presunçoso, e achou a história muito boa, mas que a senhora Weston não gostou, era claro o suficiente, pelo fato de ela ignorar o assunto o mais rápido possível, e não fazer outro comentário além de que todos os jovens teriam seus pequenos caprichos. Com a exceção dessa pequena mancha, Emma descobriu que a visita dele até então havia dado à sua amiga apenas boas impressões sobre ele. A senhora Weston estava muito pronta a dizer quão atencioso e agradável um companheiro ele se tornava quanto ela via para gostar em sua disposição de modo geral. Ele parecia ter um temperamento muito aberto, certamente um temperamento muito alegre e vivo. Ela não podia observar nada de errado em suas ideias. Muitas coisas claramente certas. Ele falava de seu tio com grande apreço. Gostava de falar sobre ele e dizia que ele seria o melhor homem do mundo se fosse deixado a si mesmo. E embora não estivesse particularmente apegado à tia, ele reconhecia sua bondade com gratidão e parecia sempre querer falar dela com respeito. Tudo isso era muito promissor, e não fosse por um gosto tão infeliz de cortar o cabelo, nada indicava que ele fosse indigno da honra distinta que sua imaginação lhe havia concedido, a honra, se não de estar realmente apaixonado por ela, de estar pelo menos muito próximo disso, salvo apenas pela própria indiferença dela, pois ainda permanece a sua resolução de nunca se casar à honra. Enfim, de ser escolhido por ela por todos os conhecidos em comum. O Sr. Weston, por sua vez, acrescentou uma virtude ao seu favor que devia ter algum peso. Ele a fez entender que Frank a admirava imensamente e achava-a muito bonita e muito encantadora, e com tanto a seu favor, ela percebeu que não devia julgá-lo severamente. Como observou a Sra. Weston, todos os jovens têm seus pequenos caprichos. Havia uma pessoa entre seus novos conhecidos em Surrey que não era tão benevolentemente inclinada. Em geral, ele era julgado, em todas as paróquias de Don Elwoodbury, com grande bondade, eram feitas concessões generosas para os pequenos excessos de um jovem tão bonito, alguém que sorria com tanta frequência e se curvava tão bem, mas havia um espírito entre eles que não podia ser amolecido, por seu poder de censura, com curvaturas ou sorrisos, o Sr. Knightley. A circunstância foi contada a ele em Hartfield por um momento, ele ficou em silêncio, mas Emma ouviu quase imediatamente depois dizer para si mesmo, sobre um jornal que segurava na mão, exatamente o sujeito trivial e tolo que eu pensei. Ela estava quase inclinada a se ressentir, mas uma rápida observação a convenceu de que aquilo fora dito apenas para aliviar seus próprios sentimentos, e não com a intenção de provocá-la. Por isso, ela deixou passar. Embora em uma ocasião os portadores de mais notícias, a visita do Sr. e da Sra. Weston esta manhã tenha sido, sob outro aspecto, particularmente oportuna. Algo aconteceu enquanto eles estavam em Hartfield, que fez Emma querer o conselho deles, e o que foi ainda mais sortudo,
Ela queria exatamente o conselho que eles deram. Este foi ocorrido, os Coles estavam estabelecidos havia alguns anos em Dewberry, e eram pessoas muito boas, amigáveis, liberais e sem pretensão, mas, por outro lado, eram de origem humilde, comerciantes, e apenas moderadamente elegantes. Quando chegaram ao país, viviam de acordo com sua renda, de maneira tranquila, mantendo pouca companhia, e essa pouca de forma econômica. Mas o último ano ou dois lhes trouxeram um aumento considerável de recursos, o imóvel na cidade havia rendido maiores lucros, e a fortuna, de forma geral, sorriu para eles. Com sua riqueza, aumentaram seus objetivos, a falta de uma casa maior, a inclinação por mais companhia. Eles aumentaram sua casa, o número de seus criados, suas despesas de todos os tipos, e por esta altura, estavam, em fortuna e estilo de vida, atrás apenas da família de Hartfield. Seu amor pela sociedade, e sua nova sala de jantar, preparavam todos para eles receberem convidados para o jantar, e algumas festas, principalmente entre os homens solteiros, já haviam acontecido. As famílias regulares e mais respeitáveis, Emma mal podia supor que eles se atreveriam a convidar nem Donwell, nem Hartfield, nem os Randalls. Nada tentaria aí, se eles o fizessem, e ela lamentava que os hábitos conhecidos de seu pai tornassem sua recusa ter menos significado do que ela gostaria. Os Coles eram muito respeitáveis ao seu modo, mas deveriam ser ensinados de que não lhes cabia definir os termos em que as famílias superiores os visitariam. Esta lição, ela temia muito, só receberiam dela própria, tinha pouca esperança do Sr. Knightley, nenhuma do Sr. Weston, mas ela já havia decidido como lidar com essa presunção muitas semanas antes de ela aparecer, de modo que, quando a ofensa finalmente veio, a encontrou muito diferente. Donwell e Randalls tinham recebido seus convites, e nenhum havia sido enviado para seu pai e para ela, e o argumento da Sra. Weston de que suponho que eles não se atreveriam com você, eles sabem que você não janta fora, não era totalmente suficiente. Ela sentiu que gostaria de ter tido o poder de recusar, e depois, à medida que a ideia da festa que se realizaria ali, composta exatamente por aqueles cuja companhia lhe era mais cara, surgia repetidamente, ela não sabia se não poderia ter sido tentada a aceitar. Harriet estaria lá à noite, assim como os Bates. Eles haviam falado sobre isso enquanto caminhavam por Igbury no dia anterior, e Frank Churchill havia lamentado com grande fervor a ausência dela. Não poderia a noite terminar em um baile. Tinha sido uma de suas questões. A mera possibilidade disso atuava como uma irritação adicional em seu ânimo, e ser deixada na solidão de sua grandeza, mesmo supondo que a omissão fosse intencional como um elogio, era um conforto muito pequeno. Foi a chegada deste mesmo convite enquanto os Westons estavam em Hartfield que tornou a presença deles tão bem-vinda, pois, embora seu primeiro comentário ao lê-lo tenha sido que claro que deve ser recusado, ela rapidamente começou a perguntar o que eles a aconselhavam a fazer, de modo que o conselho deles para que ela fosse foi muito rápido e bem-sucedido. Ela reconhecia que, considerando tudo, não era completamente desprovida de inclinação pela festa. Os Coles se expressaram de maneira tão adequada, havia tanta atenção verdadeira na forma de agir, tanta consideração pelo pai dela. Eles teriam solicitado a honra mais cedo, mas estavam aguardando a chegada de uma biombo de Londres, que esperavam poder proteger o Sr. Vogels de qualquer corrente de ar. Assim, induzi-lo mais facilmente a lhes conceder a honra de sua companhia. No geral, ela era muito persuadível, e tendo sido rapidamente decidido entre eles como isso poderia ser feito sem negligenciar seu conforto, como certamente poderia se contar com a Sra. Goddard, se não com a Sra. Bates, para fazer-lhe companhia, o Sr. Vogels deveria ser convencido a aceitar que sua filha saísse para jantar em um dia próximo, e passasse a noite inteira fora. Quanto a ele, Emma não queria que ele pensasse ser possível, pois as horas seriam muito avançadas e a festa muito numerosa. Logo ele se resignou bastante. Não sou fã de visitas para jantar, disse ele, nunca fui. Emma também não é, horários tardios não combinam conosco. Lamento que o senhor e a senhora Cole tenham feito isso. Acho que seria muito melhor se eles viessem uma tarde no próximo verão e tomassem um chá conosco ou nos incluíssem em sua caminhada da tarde, o que poderiam fazer, já que nossos horários são tão razoáveis, e ainda assim voltar para casa sem se expor à umidade da noite. O orvalho de uma noite de verão é algo a que eu não expore a ninguém. No entanto, como eles estão tão ansiosos para que a querida Emma jante com eles, e como vocês dois estarão lá, e o Sr. Knightley também, para cuidar dela, não posso desejar impedir, desde que o tempo esteja como deve ser, nem úmido, nem frio, nem ventoso. Então, voltando-se para a Sra. Weston, com um olhar de suave reprovação, senhorita Taylor, se você não tivesse se casado, teria ficado em casa comigo. Bem, senhor, exclamou o Sr. Weston, já que levei a senhorita Taylor embora,
É meu dever suprir o lugar dela, se eu puder, e posso ir até a Sra. Goddard em um instante, se o senhor quiser. Mas a ideia de fazer qualquer coisa em um instante só aumentava, e não diminuía, a agitação do Sr. Woodhouse. As damas sabiam melhor como acalmá-lo. O Sr. Weston deveria ficar quieto, e tudo deveria ser organizado com calma. Com esse tratamento, o Sr. Woodhouse logo se recompôs o suficiente para conversar como de costume. Ele ficaria feliz em ver a Sra. Goddard. Tinha grande consideração pela Sra. Goddard, e Emma deveria escrever uma linha e convidá-la. James poderia levar o bilhete, mas, antes de tudo, deveria ser escrita uma resposta à Sra. Collie. Você fará minhas desculpas, meu querido, da forma mais educada possível. Você dirá que sou bastante inválida, e não saio a lugar nenhum, e portanto devo recusar o amável convite deles, começando, é claro, com meus cumprimentos. Mas você fará tudo certo. Não preciso lhe dizer o que deve ser feito. Devemos lembrar de informar a James que a carruagem será necessária na terça-feira. Não terei receio algum por você com ele. Nunca estivemos lá mais de uma vez desde que o novo acesso foi construído, mas ainda assim, não tenho dúvida de que James o levará com toda a segurança. E quando você chegar lá, deve dizer a ele a que horas gostaria que viesse buscá-lo novamente. É melhor indicar um horário cedo. Você não vai gostar de ficar até tarde. Ficarás muito cansado quando o chá acabar. Mas o senhor não gostaria que eu fosse embora antes de me cansar, papai? Oh, não, meu amor, mas você logo vai se cansar. Haverá muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Você não vai gostar do barulho. Mas, meu caro senhor, exclamou o Sr. Weston, se Emma foi embora cedo, isso vai estragar a festa. E não faz nenhum mal se estragar, disse o Sr. Woodhouse. Quanto mais cedo toda a festa acabar, melhor. Mas você não considera como isso pode parecer para os Collies. Emma ir embora logo depois do chá pode ser ofensivo. Eles são pessoas de boa índole e pensam pouco em seus próprios direitos, mas ainda assim devem sentir que qualquer pessoa sair às pressas não é um grande elogio, e a senhorita Woodhouse fazer isso chamaria mais atenção do que qualquer outra pessoa na sala. Tenho certeza de que você não gostaria de desapontar e envergonhar os Collies, senhor, pessoas amigáveis, boas, como nunca houve, e que têm sido seus vizinhos nestes 10 anos. Não, de forma alguma no mundo, Sr. Weston. Fico muito grata por me lembrar disso. Eu ficaria extremamente triste em causar qualquer dor a eles. Eu sei quão pessoas dignas eles são. Perry me diz que o Sr. Collie nunca bebe cerveja de malte. Você não pensaria assim ao olhar para ele, mas ele é bilioso. O Sr. Collie é muito bilioso. Não. Eu não seria a causa de lhes causar qualquer dor. Minha querida Emma, devemos pensar sobre isso. Tenho certeza de que, antes de correr o risco de magoar o Sr. e a Sra. Collie, você ficaria um pouco mais do que gostaria. Você não vai se importar em se sentir cansada. Você estará perfeitamente segura, sabe, entre seus amigos. Oh sim, papai, não tenho nenhum medo por mim mesma, e eu não teria nenhum escrúpulo em ficar até tão tarde quanto a Sra. Weston, mas por sua causa. Só tenho medo de você ficar acordado por minha causa. Não tenho medo de você não estar extremamente confortável com a Sra. Goddard. Ela adora Piquet, sabe, mas quando ela for para casa, tenho medo de que você fique acordado sozinho, em vez de ir para a cama no seu horário habitual, e a ideia disso destruiria completamente o meu conforto. Você precisa me prometer que não vai ficar acordado. Ele concordou, sob a condição de algumas promessas da parte dela que, se chegasse em casa com frio, teria o cuidado de se aquecer bem, se estivesse com fome, que tomaria algo para comer, que sua própria criada ficaria acordada por ela, e que Shirley e o mordomo garantiriam que tudo estivesse seguro na casa, como de costume. Capítulo 8. Frank Church voltou novamente, e se havia feito o jantar de seu pai esperar. Isso não era conhecido em Hartfield, pois a Sra. Weston estava demasiadamente ansiosa para que ele fosse o favorito do Sr. Woodhouse, para revelar qualquer imperfeição que pudesse ser escondida. Ele voltou, havia cortado o cabelo e riu de si mesmo com grande elegância, mas sem parecer realmente envergonhado pelo que havia feito. Ele não tinha motivo para desejar o cabelo mais comprido, para esconder qualquer confusão no rosto, nem motivo para querer que o dinheiro não tivesse sido gasto, para melhorar seu ânimo. Ele estava tão destemido e animado como sempre, e depois de vê-lo, Emma assim refletiu consigo mesma. Não sei se deveria ser assim, mas certamente coisas tolas deixam de ser tolas se forem feitas por pessoas sensatas de maneira insolente. Maldade é sempre maldade, mas a loucura nem sempre é loucura, e depende do caráter de quem a maneja. O Sr. Knightley, ele não é um jovem frívolo ou tolo. Se fosse, teria feito isso de outra forma, ou teria se glorificado pela conquista, ou se envergonhado dela. Teria havido a ostentação de um vaidoso,
ou as evasivas de uma mente fraca demais para defender suas próprias vaidades. Não. Tenho absoluta certeza de que ele não é frívolo nem tolo. Com a terça-feira veio a agradável perspectiva de vê-lo novamente, e por um tempo mais longo do que até então, de julgar seus modos em geral. Por inferência, o significado de seus modos em relação a ela, de imaginar quão cedo poderia ser necessário para ela demonstrar frieza em seu comportamento, e de fantasiar sobre quais seriam as observações de todos aqueles que os estavam vendo juntos pela primeira vez. Ela pretendia ser muito feliz, apesar da cena se passar na casa do Sr. Collie, e sem conseguir esquecer que, entre as falhas do Sr. Elton, mesmo nos dias de sua estima, nenhuma perturbara mais do que sua propensão a jantar com o Sr. Collie. O conforto de seu pai estava amplamente garantido, tanto a Sra. Bates quanto a Sra. Goddard podendo vir, e seu último dever agradável, antes de deixar a casa, era prestar-lhes suas homenagens enquanto se sentavam juntas após o jantar, e enquanto seu pai observava com carinho a beleza de seu vestido, ela compensava ao máximo as duas senhoras, ajudando-as com grandes fatias de bolo e copos cheios de vinho, por qualquer abstenção involuntária que o cuidado dele com a constituição delas pudesse tê-las obrigado a praticar durante a refeição. Ela havia providenciado um jantar farto. Para elas, desejava poder saber se lhes foi permitido comer. Ela seguiu outra carruagem até a porta do Sr. Collie, e ficou contente ao ver que era a do Sr. Knightley, pois, na opinião de Emma, o Sr. Knightley, que não possuía cavalos, tinha pouco dinheiro sobrando e muita saúde, atividade e independência. Era muito propenso a se locomover da forma que pudesse, e não usar sua carruagem tão frequentemente como convinha ao proprietário de Donwell Abbey. Ela teve agora a oportunidade de expressar sua aprovação enquanto ainda sentia isso profundamente, pois ele parou para ajudá-la a descer. Isso é como você deve se comportar, disse ela, como um cavalheiro. Fico muito contente em vê-lo. Ele agradeceu, observando, que sorte a nossa chegarmos ao mesmo tempo, pois, se tivéssemos nos encontrado primeiro na sala de estar, duvido que você tivesse percebido que eu sou mais cavalheiro do que de costume. Você talvez não tivesse notado como eu cheguei, pelo meu olhar ou pela minha maneira. Sim, eu deveria. Tenho certeza de que deveria. Sempre há uma expressão de consciência ou agitação quando as pessoas entram de uma forma que sabem ser inferior a elas. Você acha que consegue disfarçar muito bem, certamente, mas com você é uma espécie de bravata, um ar de despreocupação afetada. Eu sempre percebo isso sempre que te encontro nessas circunstâncias. Agora você não tem nada pelo que lutar. Você não tem medo de ser considerada envergonhada. Você não está se esforçando para parecer mais alta do que ninguém. Agora eu realmente ficarei muito feliz em entrar na mesma sala que você. Menina sem sentido, foi sua resposta, mas de forma alguma com raiva. Emma tinha tanto motivo para se sentir satisfeita com o restante da festa quanto com o Sr. Knightley. Ela foi recebida com um respeito cordial que não podia deixar de agradar, e com toda a consideração que poderia desejar. Quando os Weston chegaram, os olhares mais afetuosos de amor e os mais fortes de admiração eram para ela, tanto do marido quanto da esposa. O filho se aproximou dela com um entusiasmo alegre que a marcava como seu objeto peculiar, e no jantar a encontrou sentada ao seu lado, e, como ela firmemente acreditava, não sem alguma destreza de parte dele. A festa era bastante grande, pois incluía mais uma família do campo adequada e sem objeções, que os Collies tinham o prazer de conhecer, e a parte masculina da família do Sr. Cox, o advogado de Gugbury. As mulheres menos dignas deveriam chegar à noite, junto com a senhorita Bates, a senhorita Fairfax e a senhorita Smith, mas já, no jantar, elas eram numerosas demais para que qualquer assunto de conversa fosse geral, e enquanto se falava de política e do Sr. Elton, Emma podia dedicar toda a sua atenção ao prazer de estar ao lado de sua vizinha. O primeiro som distante ao qual se sentiu obrigada a prestar atenção foi o nome de Jane Fairfax. A Sra. Collie parecia estar relatando algo sobre ela que se esperava ser muito interessante. Ela ouviu e achou que realmente valia a pena ouvir. Aquela parte tão querida de Emma, sua imaginação, recebeu um suprimento divertido. A Sra. Collie estava contando que havia ido visitar a senhorita Bates, e assim que entrou na sala ficou impressionada com a visão de um pianoforte, um instrumento com aparência muito elegante, não um piano de cauda, mas um pianoforte quadrado de tamanho grande, e o essencial da história. O fim de todo o diálogo que se seguiu de surpresa, perguntas e cumprimentos de seu lado, e explicações por parte da senhorita Bates, foi que esse pianoforte havia chegado de Broadwood no dia anterior, para grande espanto da tia e da sobrinha, completamente inesperado, que, a princípio, de acordo com a senhorita Bates, a própria Jane ficou completamente perdida, totalmente confusa ao pensar quem poderia ter encomendado, mas agora, ambas estavam perfeitamente certas de que só poderia ser de um lugar,
Claro que deveria ser do Coronel Kimball. Não se pode supor outra coisa, acrescentou a Sra. Collie. E eu fiquei apenas surpresa por alguma vez ter havido dúvida. Mas Jane, ao que parece, recebeu uma carta deles recentemente, e nada foi mencionado sobre isso. Ela conhece os modos deles melhor, mas eu não consideraria o silêncio deles como motivo para achar que não tinham a intenção de fazer o presente. Eles podem ter escolhido surpreendê-la. A Sra. Collie encontrou muitos que concordavam com ela. Todos que falavam sobre o assunto estavam igualmente convictos de que o presente devia vir do Coronel Kimball, e igualmente se alegravam por tal presente ter sido feito. E havia pessoas suficientes prontas para falar para permitir que Emma pensasse por conta própria, e ainda assim escutasse a Sra. Collie. Eu declaro, não sei quando ouvi algo que me deu tanto prazer, sempre me incomodou bastante que Jane Fairfax, que toca de forma tão encantadora, não tenha um instrumento. Parecia uma verdadeira injustiça, especialmente considerando quantas casas aonde belos instrumentos são absolutamente desperdiçados. Isto é como nos dar um tapa na cara. Com certeza, e foi apenas ontem que eu dizia ao Sr. Collie, eu realmente tinha vergonha de olhar para nosso novo grande piano de cauda na sala de estar, enquanto eu não sei uma nota da outra, e nossas pequenas meninas, que estão apenas começando, talvez nunca consigam fazer nada com isso, e a pobre Jane Fairfax, que é mestra em música, não tem nada que se pareça com um instrumento, nem mesmo o mais lamentável velho espineta do mundo, para se distrair. Eu estava dizendo isso ao Sr. Collie ontem, e ele concordou comigo, só que ele gosta tanto de música que não pôde deixar de se dar ao prazer da compra, esperando que alguns de nossos bons vizinhos pudessem, ocasionalmente, ser tão prestativos a ponto de utilizá-la melhor do que nós, e essa realmente é a razão pela qual o instrumento foi comprado. Caso contrário, tenho certeza de que deveríamos nos envergonhar dele. Temos grandes esperanças de que a senhorita Voldiosi possa ser convencida a experimentá-lo esta noite. A senhorita Voldiosi fez a aquiescência adequada, e percebendo que nada mais podia ser obtido a partir de qualquer comunicação da Sra. Collie, voltou-se para Frank Churchill. Por que você sorri? Disse ela. Ora, por que você? Eu. Suponho que sorriu de prazer pelo fato de o Coronel Kimball ser tão rico e tão generoso. É um presente bonito. Muito. Acho até estranho que nunca tenha sido feito antes. Talvez a senhorita Fairfax nunca tenha ficado aqui por tanto tempo antes, ou que ele não tenha lhe dado uso de seu próprio instrumento que agora deve estar fechado em Londres, intocado por qualquer pessoa. É um grande pianoforte, e ele pode achar grande demais para a casa da Sra. Bates. Você pode dizer o que quiser, mas seu rosto demonstra que seus pensamentos sobre este assunto são muito parecidos com os meus. Não sei, acho que você está me dando mais crédito por perspicácia do que mereço. Eu sorrio porque você sorri, e provavelmente suspeitarei daquilo que você suspeitar, mas, no momento, não vejo o que há para questionar. Se o Coronel Kimball não é a pessoa, quem poderia ser? O que você diz sobre a Sra. Dickinson? Sra. Dickinson, muito verdadeiro. De fato, eu não havia pensado na Sra. Dickinson. Ela deve saber tão bem quanto o pai dela o quão aceitável seria um instrumento, e talvez o modo disso, o mistério, a surpresa, seja mais como o plano de uma jovem do que de um homem idoso. É a Sra. Dickinson. Eu arrisco dizer. Eu disse que suas suspeitas guiariam as minhas. Se foi assim, você deve estender suas suspeitas e compreender o Sr. Dickinson nelas. Sr. Dickinson, muito bem, sim. Percebo imediatamente que deve ser o presente conjunto do Sr. e da Sra. Dickinson. Estávamos conversando outro dia, sabe, sobre o quanto ele é um grande admirador da atuação dela. Sim, e o que você me disse sobre isso confirmou uma ideia que eu já tinha considerado antes. Não quero refletir sobre as boas intenções de Mr. Dickinson ou de Miss Fairfax, mas não consigo deixar de suspeitar que, depois de fazer suas propostas à amiga dela, ele tenha tido o infortúnio de se apaixonar por ela, ou que ele tenha percebido um pequeno afeto da parte dela. Pode-se imaginar 20 coisas sem adivinhar exatamente a certa, mas tenho certeza de que deve haver uma causa particular para ela escolher Viagsbury em vez de ir com os Campbells para a Irlanda. Aqui, ela deve estar levando uma vida de privações e penitência. Lá teria sido tudo diversão. Quanto à pretensão de experimentar o ar natal, vejo isso como uma mera desculpa. No verão isso poderia ter passado, mas o que o ar nativo de alguém pode fazer por eles nos meses de janeiro, fevereiro e março? Boas lareiras e carruagens seriam muito mais úteis na maioria dos casos de saúde delicada, e ouso dizer que no dela também. Não exijo que você adote todas as minhas suspeitas, mesmo que faça uma tão nobre declaração de que o fará, mas eu honestamente lhe digo quais são, e, pela minha palavra, eles têm um ar de grande probabilidade. Posso garantir que a preferência do Sr. Dickinson pela música dela em relação à de sua amiga é muito decidida. E então, ele salvou a vida dela. Você já ouviu falar disso?
Um passeio de barco. E por algum acidente ela estava caindo na água. Ele a segurou. Ele segurou. Eu estava lá, um dos participantes. Você estava mesmo. Bem, mas é claro que você não percebeu nada, pois parece ser uma ideia nova para você. Se eu estivesse lá, acho que teria feito algumas descobertas. Acho que você teria. Mas eu, simples eu, não vi nada além do fato de que a senhorita Fairfax quase foi arremessada do navio e que o Sr. Dickinson a segurou. Foi obra de um instante. E embora o choque e o alarme consequentes tenham sido muito grandes e muito mais duradouros de fato, acredito que levou meia hora até que qualquer um de nós se sentisse confortável novamente. Ainda assim, foi uma sensação demasiado geral para que qualquer coisa de ansiedade peculiar fosse perceptível. Não quero dizer, no entanto, que você não pudesse ter feito descobertas. A conversa foi interrompida aqui. Eles foram chamados a compartilhar o constrangimento de um intervalo relativamente longo entre os pratos e obrigados a ser tão formais e ordenados quanto os outros. Mas quando a mesa novamente estava devidamente posta, quando cada prato de canto estava colocado exatamente certo, e a ocupação e o conforto foram geralmente restaurados, Emma disse: a chegada deste pianoforte é decisiva para mim. Eu queria saber um pouco mais, e isto me diz o suficiente. Pode apostar. Logo saberemos que é um presente do Sr. e da Sra. Dickinson. E se os Dixons absolutamente negarem qualquer conhecimento disso, teremos que concluir que veio dos Cambrios. Não. Tenho certeza de que não é dos Cambrios. A senhorita Fairfax sabe que não é dos Cambrios. Caso contrário, eles teriam sido adivinhados de imediato. Ela não teria ficado perplexa se tivesse ousado apontá-los. Talvez eu não tenha te convencido, mas estou perfeitamente convencido de que o Sr. Dickinson é um dos principais envolvidos no assunto. De fato, você me ofende se supõe que eu não estou convencida. Seus raciocínios levam totalmente o meu julgamento junto com eles. No início, enquanto eu supunha que você estava certa de que o Coronel Kimball era o doador, eu via aquilo apenas como bondade paternal e achava a coisa mais natural do mundo. Mas quando você mencionou a Sra. Dickinson, percebi o quanto era mais provável que fosse uma demonstração de amizade feminina calorosa. E agora não consigo vê-la de outra forma senão como uma oferenda de amor. Não havia motivo para pressionar mais a questão. A convicção parecia genuína. Ele parecia sentir isso. Ela não disse mais nada. Outros assuntos tomaram a vez, e o restante do jantar passou. A sobremesa veio. As crianças entraram e foram faladas e admiradas no meio da conversa habitual. Algumas coisas inteligentes ditas, algumas completamente bobas, mas em grande parte, a maior parte, nem uma coisa nem outra nada pior do que comentários do dia a dia, repetições entediantes, notícias antigas e piadas pesadas. As senhoras não estavam há muito tempo na sala de estar, quando as outras senhoras, em seus diferentes grupos, chegaram. Emma observava a entrada de sua pequena amiga especial, e se não podia exultar com sua dignidade e graça, não só podia amar a doce exuberância e o jeito natural, como também podia se alegrar de todo o coração com aquele temperamento leve, alegre e nada sentimental, que lhe permitia tantos alívios de prazer, em meio às dores de um afeto desapontado. Ali ela estava, e quem poderia adivinhar quantas lágrimas havia derramado recentemente? Está em companhia, bem vestida e vendo os outros bem vestidos, sentar-se, sorrir, parecer bonita e não dizer nada. Era suficiente para a felicidade da hora presente. Jane Fairfax realmente parecia e se comportava de forma superior, mas Emma suspeitava que ela poderia ter ficado contente em trocar de sentimentos com Harriet, muito contente por ter adquirido a humilhação de ter amado sim, de ter amado até mesmo o Sr. Elton em vão através da renúncia a todo o prazer perigoso de se saber amada pelo marido de sua amiga. Em uma festa tão grande, não era necessário que Emma se aproximasse dela. Ela não desejava falar do piano. Sentia-se demasiado envolvida no segredo para achar justa a aparência de curiosidade ou interesse, e portanto se mantinha propositalmente à distância, mas pelos outros. O assunto foi quase imediatamente introduzido, e ela viu a ruborização de consciência com que os parabéns eram recebidos, a ruborização de culpa que acompanhava o nome de meu excelente amigo Coronel Kimball. A senhora Weston, de bom coração e musical, estava particularmente interessada pela circunstância, e Emma não pôde deixar de se divertir com sua perseverança em insistir no assunto, e tendo tanto a perguntar e a dizer sobre o tom, o toque e o pedal, totalmente sem suspeitar daquele desejo de dizer o mínimo possível sobre isso, que ela claramente lia no semblante da bela heroína. Logo foram se juntar a eles alguns dos cavalheiros, e o primeiro dos que chegaram cedo foi Frank Churchill. Ele entrou, o primeiro e o mais bonito, e depois de prestar suas saudações de passagem à senhorita Bates e sua sobrinha, dirigiu-se diretamente ao lado oposto do círculo, onde estava sentada a senhorita Vaudoise, e até encontrar um lugar ao lado dela,
não se sentaria de forma alguma. Emma pressentiu que todos os presentes deviam estar pensando. Ela era seu objetivo, e todos deviam perceber isso. Ela o apresentou à sua amiga, Senhorita Smith, e em momentos convenientes depois, ouviu o que cada uma pensava da outra. Ele nunca tinha visto um rosto tão adorável, e estava encantado com sua ingenuidade. E ela, só para ter certeza de que não estava lhe fazendo um elogio exagerado, mas ela achava que havia alguns traços um pouco parecidos com os do Sr. Elton. Emma conteve sua indignação e apenas se virou para longe dela em silêncio. Sorrisos de inteligência passaram entre ela e o cavalheiro ao olharem pela primeira vez para a Srta. Fairfax, mas era mais prudente evitar a conversa. Ele disse a ela que estivera impaciente para deixar a sala de jantar ou odiava ficar sentado por muito tempo. Era sempre o primeiro a se mover quando podia que seu pai, Sr. Knightley, Sr. Cox e Sr. Corey estavam muito ocupados com assuntos paroquiais que, enquanto tivesse permanecido, no entanto, foi bastante agradável, pois os encontrou, em geral, como um grupo de homens cavalheiros e sensatos, e falou tão elogiosamente de Guguri como um todo achava que era tão abundante em famílias agradáveis, que Emma começou a sentir que havia desprezado o lugar um pouco demais. Ela o questionou sobre a sociedade em Yorkshire e a extensão da vizinhança em torno de Enscombe, e o tipo de pessoas, e pôde perceber a partir de suas respostas que, no que dizia respeito a Enscombe, havia muito pouco acontecendo, que suas visitas eram feitas entre um grupo de grandes famílias, nenhuma muito próxima, e que mesmo quando os dias eram marcados e os convites aceitos, havia uma grande chance de que a Sra. Churchill não estivesse com saúde ou disposição para sair, que eles tinham cuidado de não visitar ninguém novo, e que, embora ele tivesse seus compromissos separados, não era sem dificuldade, às vezes exigindo muita habilidade, que ele conseguia se afastar ou apresentar um conhecido por uma noite. Ela percebeu que Enscombe não poderia satisfazê-lo, e que Guguri, tomado em seu melhor, poderia razoavelmente agradar a um jovem que tinha mais reclusão em casa do que gostava. Sua importância em Enscombe era muito evidente. Ele não se gabava, mas isso se revelava naturalmente, que ele havia convencido sua tia onde seu tio nada podia fazer, e ao rir e perceber isso, ele admitiu que acreditava, exceto em um ou dois pontos, que, com o tempo, poderia persuadi-la qualquer coisa. Um desses pontos em que sua influência falhou, ele então mencionou. Ele queria muito viajar para o exterior e estava realmente ansioso para que lhe permitissem viajar, mas ela não quis ouvir falar nisso. Isso havia acontecido no ano anterior. Agora, disse ele, estava começando a não ter mais o mesmo desejo. O ponto irremovível, que ele não mencionou, Emma adivinhou ser um bom comportamento para com o pai dele. Fiz uma descoberta extremamente lamentável, disse ele, após uma curta pausa. Estarei aqui uma semana amanhã, metade do meu tempo. Nunca soube que os dias passassem tão rápido. Uma semana amanhã, e eu mal comecei a me divertir. Acabei de conhecer a Sra. Weston e outros. Odeio me lembrar disso. Talvez você comece agora a se arrepender de ter passado um dia inteiro, de tão poucos disponíveis, cortando o cabelo. Não, disse ele, sorrindo. Isso não é motivo de arrependimento algum. Não sinto prazer em ver meus amigos, a menos que possa me considerar digno de ser visto. Com os demais cavalheiros agora na sala, Emma viu-se obrigada a se afastar dele por alguns minutos e ouviu o Sr. Corey. Quando o Sr. Corey se afastou, e sua atenção pôde ser retomada como antes, ela viu Frank Churchill olhando atentamente do outro lado da sala para a Srta. Fairfax, que estava sentada exatamente em frente. Qual é o problema? Disse ela. Ele começou. Obrigado por me acordar. Respondeu. Acredito que fui muito rude, mas, realmente, a Srta. Fairfax fez seu cabelo de um jeito tão estranho, tão muito estranho que não consigo tirar os olhos dela. Nunca vi nada tão excêntrico. Esses cachos. Isso deve ser uma ideia dela mesma. Não vejo mais ninguém parecendo com ela. Preciso ir perguntar a ela se é um estilo irlandês. Devo, sim. Eu vou, declaro que vou, e você verá como ela reage se ela ficará corada. Ele partiu imediatamente, e Emma logo viu de pé diante da Srta. Fairfax, conversando com ela, mas quanto ao efeito disso sobre a jovem, como ele se colocou imprudentemente exatamente entre elas, bem em frente à Srta. Fairfax, ela absolutamente não conseguia distinguir nada. Antes que ele pudesse voltar para sua cadeira, ela foi ocupada pela Sra. Weston. Este é o luxo de uma grande festa, disse ela. Pode-se chegar perto de todos e dizer qualquer coisa. Minha querida Emma, estou ansiosa para conversar com você. Tenho feito descobertas e formado planos, assim como você, e preciso contá-los enquanto a ideia ainda está fresca. Você sabe como a Srta. Bates e sua sobrinha vieram até aqui. Como? Elas foram convidadas, não foram. Ah, sim, mas como foram conduzidas até aqui? De que maneira vieram? Elas caminharam, presumo,
Como mais poderiam ter vindo? Muito verdade, bem. Há pouco tempo me ocorreu como seria muito triste ver Jane Fairfax voltando para casa novamente, tarde da noite, e tão fria como são as noites agora. E enquanto eu observava, embora nunca a tivesse visto parecer mais encantadora, veio-me à mente que ela estava aquecida, e portanto, seria particularmente propensa a pegar um resfriado. Coitada da menina! Eu não suportava a ideia disso. Então,